Muito bom estar aqui novamente. Agradeço a bondade de vocês em se disporem a nos ouvir, para que possamos meditar um pouquinho a respeito do Espiritismo e das suas contribuições na nossa vida. Queremos particularmente, nesse momento em que estamos voltando à vida normal, aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país de uma forma geral, e convocá-los para que possamos manter um padrão vibratório significante, um padrão vibratório legal, para que a gente possa contribuir para o bem-estar nosso pessoal, o bem-estar de quem está do nosso lado, de quem convive conosco, e consequentemente melhorarmos a psicosfera de onde nós vivemos. Porque como espíritas e como estudiosos da doutrina, sabemos que só assim nós podemos vencer as forças do mal. Quando nós nos unimos e nos dispomos a usar aquilo que nós possuímos de mais sagrado, que é o pensamento, para interferirmos de forma positiva no bem-estar da nossa humanidade. Então que façamos nesse momento, em vez de uma corrente de boatos, que façamos uma corrente de pensamentos bons, de pensamentos voltados para o bem, para que possamos ajudar efetivamente a espiritualidade na contenção dessas dificuldades que estamos passando. E, acima de tudo, que tenhamos coragem de agir, de interferir também com a ação, exigindo, buscando as medidas necessárias para que tudo melhore cada vez mais e para que a vida continue sendo aquilo que sempre foi. Uma grande oportunidade de crescimento aqui na Terra, uma grande oportunidade de engrandecimento do espírito. Então, essa é uma convocação que eu gostaria de fazer para vocês antes da gente iniciar. Nós vamos conversar hoje sobre fobias. Eu só não sabia que a gente ia ter uma aula prática uns dias antes, né? Como lidar com as fobias. Mas o que a gente quer abordar com vocês aqui hoje é o capítulo Fobias, que foi trazido pela Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, um livro recente, psicografado pelo Divaldo Franco, onde a Joana faz uma correlação entre a fobia dentro da psicologia e a fobia dentro do espiritismo. Eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, para que a gente possa definir o que é real do que não é real. Basicamente é isso que a Joana de Ângeles tenta trazer. E eu fui buscar nos compêndios médicos a definição da fobia psicológica, para que a gente possa entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. A fobia, como ela é tratada, o medo, como é dito normalmente, né, vulgarmente, ele na verdade ele é um transtorno fóbico ansioso que faz parte de um grupo maior que são os transtornos neuróticos. E dentro dos transtornos fóbico-ansiosos a gente tem vários tipos de dificuldades. Nós temos a agorafobia, as fobias sociais, as fobias específicas e as fobias que são outros transtornos que não são muito bem definidos. E para que a gente entenda um pouquinho essa questão de fobia, eu vou falar um pouquinho de ansiedade. Porque a gente usa tanto isso no dia a dia, né? Eu estou ansiosa hoje. Eu estava ansioso ontem. O que é ansiedade? A ansiedade, é importante que se saiba, que ela é provocada apenas ou predominantemente por certas situações ou por certos objetos que estão fora do indivíduo. Então, normalmente quando nós estamos ansiosos, na maioria das vezes, nós estamos ansiosos por algo ou por algum acontecimento fora da gente. Não está dentro de mim. Normalmente a gente acha que a ansiedade está aqui dentro, né? A ansiedade, psicologicamente, ela tem a ver com fatos externos ao indivíduo, que o indivíduo vai suportando durante a vida. E em muitos momentos suportando com pavor. Já a ansiedade fóbica, da qual nós vamos estar falando aqui, ela é uma ansiedade, em primeiro lugar, subjetiva. Só a pessoa sente. Ela é psicológica. A pessoa fica remoendo essa ansiedade mentalmente. E ela é comportamentalmente indistinguível de outros tipos de ansiedade. A pessoa, ela fica confusa. Ela não sabe distinguir isso. E ela varia em gravidade de indivíduo para indivíduo. Como é que essa ansiedade se apresenta no dia a dia? O indivíduo pode ter sintomas individuais, então ele chega e fala, estou com uma palpitação, ou estou com uma sensação de desmaio.
Ou então ele pode ter preocupação com o medo de morrer, ou uma perda de controle da vida, ou então um medo de enlouquecer. E todos nós já estivemos com alguém com esse sintoma de ansiedade fóbica, que é quando a pessoa tem a sensação de que ela vai perder o controle da vida, ou então ela pode ou morrer ou pode enlouquecer. A ansiedade, ela não é aliviada quando alguém chega para a pessoa e diz para ela que aquela situação não é tão ameaçadora assim. Então, quando o indivíduo está diante de uma ansiedade fóbica, não adianta em nada a gente querer ajudar e chegar para o indivíduo e falar assim, isso não é nada. Já aconteceu isso com vocês? Acontece também com criança. A criança corta o dedo e os pais, querendo acabar logo com o chororô, falam o quê? Para com isso não foi nada. Ah, não foi? Então vem cá, dá seu dedo aqui, pai. Dá seu dedo aqui, mãe. Deixa eu cortar para você sentir a dor que eu estou sentindo. Nós não ajudamos em nada quando nós tentamos negar a dor que o outro está sentindo. Nós não ajudamos em nada quando nós minimizamos o que o outro está sentindo. E quando nós dizemos para o outro, mas você está chorando por isso? Você está ansioso por isso? Por essa bobagem? Bobagem para mim, que não tem ansiedade e não tem ansiedade fóbica. Para o outro, é um grande problema. Então não adianta nada a gente não considerar algo perigoso ou ameaçador para o indivíduo e tentarmos interferir dessa forma. Também o indivíduo com ansiedade fóbica, ele tem sempre uma ansiedade antecipatória. Ele está sempre achando que o pior vai acontecer com ele. E ele age para evitar isso. Ele pratica a evitação o tempo todo. Ele evita o problema. Ele evita a dificuldade. E ela sempre coexiste com depressão. Vai piorar, principalmente durante um episódio depressivo. Dos transtornos fóbicos, excluindo a fobia social, eles são mais comuns em mulheres do que em homens. Agora vamos falar um pouquinho da agorafobia, que é que é o primeiro tipo de transtorno fóbico ansioso. A agorafobia, como o próprio nome diz, vocês sabem que significa, de onde vem a agorafobia? Alguém já sabe? Alguém sabe? Já leu? Vem de ágora, uma praça, se não me engano, na Grécia. Ágora, um lugar aberto. Então a agorafobia, na verdade, é o medo de espaços abertos. Medo da presença de multidões. Medo da dificuldade de escape fácil. A pessoa tem esse medo. Então, em muitos momentos, ela evita estar entre multidão, estar num lugar fechado, estar num lugar muito aberto. Por quê? Porque ela precisa ter a certeza que se ela precisar sair, ela vai embora. E como no meio de uma multidão ela não tem essa facilidade, ela então evita esse tipo de lugar. Normalmente, a pessoa que tem agorafobia, o lugar mais seguro para ela é o lar. É como se fosse o ninho, é como se fosse o refúgio, que ela considera como um local seguro. E essa pessoa que tem agorafobia, normalmente tem medo de sofrer um colapso em público e não ser socorrida a tempo. Daí, a gente tem um agrupamento de medos que são interrelacionados e sobrepostos nesse caso. Mas, na verdade, a gente pode resumir tudo num único medo, que é o medo de sair de casa. O agorafóbico, o único lugar seguro para ele é a casa, é o lar. É o mais incapacitante dos transtornos fóbicos. Por quê? Porque a pessoa se fecha, ela se tranca, ela se confina em casa. Pode ocorrer conjuntamente o transtorno do pânico. A maioria dos casos acontecem com mulheres em idade adulta. E alguns indivíduos, nesse caso, experimentam pouca ansiedade exatamente porque eles evitam sair de casa. Se eles saírem, eles vão ter os sintomas. Então, eles evitam sair de casa. Fobias sociais. A fobia social está intimamente relacionada com orgulho. Depois a gente, quando for falar da Joana de Ângeles, a gente vai poder explicar um pouquinho isso. Na fobia social, a pessoa tem medo de expor-se a outras pessoas ou grupos pequenos, evitando insistentemente essas situações. Normalmente a fobia social acontece na adolescência. O indivíduo começa a se relacionar, começa a ficar mais independente, daí ele começa a evitar o grupo social.
socializar, a não gerar novos amigos. É comum tanto em homens quanto em mulheres, e são fobias delimitadas ou difusas. Por exemplo, as delimitadas. A pessoa tem medo de comer em público, porque se ela comer em público, ela vai se expor. Ela tem medo de falar em público, porque se ela falar em público, ela vai expor o que ela pensa. E falar de improviso, então, é pior. A pessoa tem uma crise se ela for falar em público. Por quê? Porque ela vai ter que se expor. Por isso que a gente correlaciona muito com o orgulho. Por isso que a gente incentiva muitas pessoas a vencerem a fobia social, se expondo, exatamente, buscando aquilo que causa esse temor, para que ela possa romper essa barreira e se tornar alguém melhor, alguém mais capacitado. Também nessa fobia delimitada, a gente inclui o medo de se relacionar com o sexo oposto. Então, o excesso de timidez, inclusive do homem com relação à mulher, ou a mulher com relação ao homem, ou com relação ao sexo oposto de uma forma geral. Ou então elas podem ser difusas, situações sociais fora do círculo familiar. O indivíduo fóbico social, ele só se sente seguro na família. Ele só se sente seguro se tem a mãe do lado, o pai do lado, alguém da família em quem ele confia. Estão associadas a baixa autoestima, então a pessoa não se gosta, ela não se acha legal, ela não acha que ela tem valor, então a autoestima dela está muito baixa. Está relacionada também ao medo de crítica. E os sintomas que a pessoa tem são, na verdade, manifestações secundárias, mas que ela considera como manifestações primárias. O que é isso? Normalmente a pessoa procura ajuda profissional ou algum tipo de aconselhamento quando ela tem os sintomas, achando que ela está sofrendo dos sintomas. Então ela chega e fala assim, olha, eu não posso me expor que eu fico vermelha, eu não posso me expor que eu começo a tremer, eu não posso me expor que eu tenho náuseas, eu passo mal mesmo. Então ela procura o profissional por causa disso, achando que ela está sofrendo disso, quando na verdade existe uma fobia social por trás, que é o que a está incapacitando. Também a gente inclui urgência miccional, aquela pessoa que não pode sair de casa, que ela quer ir ao banheiro. Mas ao mesmo tempo, se ela vai ao banheiro, ela se expõe. E aí ela se segura, ela não quer se expor. E assim vai, uma coisa levando a outra. A fobia social pode evoluir para ataque do pânico. E a evitação é marcante. O jovem, quando tem fobia social, ele se tranca mesmo, ele se isola mesmo. E é muito comum a gente observar, quando o jovem tem condição financeira, ele cria um mundinho para ele. Ele tem um quarto com um banheiro privativo, com um frigobar, com TV, com vídeo, com DVD, com internet, com computador no quarto. Então ele se fecha ali, e aquilo que muitos pais levam como sendo algo natural, ele está numa fase difícil, na verdade ele está se protegendo dentro do quarto, dentro daquele ambiente onde ele se sente seguro. As fobias específicas são fobias isoladas, então são fobias restritas a situações altamente específicas. Então, por exemplo, eu tenho medo de cachorro, ou eu tenho medo de altura, de trovão, de escuridão, de voar, espaços fechados, urinar ou evacuar em banheiro público, comer certos alimentos, medo de dentista, medo de médico, medo de terapeuta. Eu tenho, diante da visão de sangue ou de ferimento, eu também tenho medo. E hoje em dia, medo de doenças específicas, como AIDS, como doenças venéreas e outras doenças que assustam. O contato com a situação gera pânico e surgem normalmente na infância ou no início da vida adulta. Depois tem os outros transtornos, que são transtornos não específicos, que a gente não vai entrar em detalhes. Então, isso que eu falei para vocês até agora, são os transtornos fóbicos ansiosos. Agora eu vou fazer um comentário sobre um outro tipo de transtorno, que é um transtorno de ansiedade, na verdade, que é muito confundido com isso. E que está muito em moda, né? Inclusive ontem eu ouvi uma pessoa falando na televisão, nós estamos gerando um pânico, um transtorno de pânico. E as pessoas acham que é isso mesmo. Então o que é o transtorno do pânico? Ele é um transtorno de ansiedade, que também é um transtorno neurótico. E como é que ele se manifesta? É um ataque recorrente de ansiedade grave. Daí a gente já mata uma porção de sintomas que nós temos. Muitas vezes as pessoas não têm transtorno de pânico. Porque quem de nós tem um ataque recorrente, momento após momento, de ansiedade grave?
Nós temos eventualmente uma situação, como tivemos ontem, mas nós não temos algo recorrente. Então aí a gente já começa a entender como é que funciona a nossa psique. E fica mais fácil a gente parar de pegar sintomas que não são nossos e que não vão nos ajudar em nada. Tá claro isso? Esses transtornos, esse ataque, ele é restrito a qualquer situação ou a um conjunto de situações que vão gerar circunstâncias imprevisíveis. Então, normalmente, está ligado a uma situação ou um conjunto de situação em que podem acontecer coisas imprevisíveis. Os sintomas variam de indivíduo para indivíduo. Começa com o início súbito de palpitação. Então, palpitação sem motivo, começa de uma hora para outra. Uma forte dor no peito. Sensação de choque, a pessoa tem a sensação de que está tomando choques no corpo. Tontura persistente. E sentimentos de irrealidade. Esse aqui é um sintoma diferencial muito interessante, porque a pessoa já não sabe o que é real e o que não é real. Tá? Isso daí é um diagnóstico diferencial muito legal. Os medos secundários que a pessoa apresenta são os mesmos medos do transtorno fóbico, quando a gente falou do medo de morrer, o medo de perder o controle e o medo de enlouquecer. Os ataques duram minutos, e a frequência é muito variável de indivíduo para indivíduo. O indivíduo, quando está num ataque de pânico, ele tem um medo que vai num crescendo. Começa pequenininho e vai aumentando, aumentando, aumentando. E normalmente a pessoa tem que sair de onde ela está. Ela só vai se sentir segura se ela sair de onde ela está. Os sintomas são físicos. A saída apressada de onde ela esteja é necessária. Por isso que a pessoa evita lugares onde ela não tem a certeza de que possa sair correndo. A gente sempre relaciona multidão, lugares fechados, ônibus. Os ataques de pânico são constantes e imprevisíveis. O medo de ficar sozinho e de não receber socorro faz com que a pessoa evite ir a lugares públicos. E um ataque vai gerar um medo persistente de que um segundo ataque, um terceiro ataque, um quarto ataque aconteça. Então a pessoa está sempre de prontidão, achando que vai estar acontecendo com ela. Agora, existem diretrizes diagnósticas que a gente usa. Então, tem que ter vários ataques no período de um mês. A pessoa tem que estar em circunstâncias sem perigo objetivo. Ontem nós tínhamos perigo real, perigo objetivo. Então, a gente vai fazer evitação de lugares públicos porque é um perigo real. Agora, a pessoa num ataque de pânico, o perigo não é real. Ela acha que pode acontecer, mas necessariamente não precisa acontecer. A pessoa, por isso que ela evita o confinamento, né? Para que ela possa, situações onde ela esteja fechada, possa fugir. E os sintomas ansiosos, eles acontecem entre os ataques do transtorno do pânico. Bom, falamos da parte psicológica, eu procurei falar de uma forma que ficou mais fácil de entender, para que a gente entenda, em princípio, o que são esses sintomas. Agora, vamos correlacioná-los, como a Joana faz no livro Conflitos Existenciais, no capítulo Fobias, mostrando para a gente que muito daquilo que nós chamamos de fobia, na verdade, é pura imaginação nossa. E por que é pura imaginação nossa? Será que eu estou ficando louca? Piorou, né? Se a imaginação não é real, será que eu estou precisando de tratamento? O que está acontecendo comigo? Você está precisando, em princípio, é de se autoconhecer, como eu também preciso disso. Porque à medida em que eu me autoconheço, você se autoconhece, nós podemos interferir quando percebemos que estamos fugindo da realidade. Nós podemos interferir quando nós fugimos do que é real, do que é ideal para a gente enquanto vida. Então, vamos falar dos transtornos fóbicos como medos exagerados, que é assim que a Joana começa a dizer. Ela diz o seguinte, que são pavores destituídos de motivos reais, isso nós já sabemos, acabamos de dizer aqui, em relação a objetos e situações que visam, aqui começa a diferenciar, que visam restringir ou perturbar o comportamento do indivíduo. Quem convive com um indivíduo fóbico sabe como é que é isso. Aquilo que era muito tranquilo, como uma ida ao shopping, se transforma em algo absurdamente complicado. Então, o objetivo do medo exagerado é fazer com que aquele indivíduo que aceita esse medo se torne alguém que fique restrito, confinado em casa. Alguém que fique perturbado dentro de casa. Esses medos exagerados que a pessoa apresenta, eles são
causados ou são consequências de fixações. Tem giz aqui? Tem ali, né? Então aqui começa uma coisa interessante. O indivíduo tem fixações. Que tipo de fixações o indivíduo tem? Todos nós, como reencarnacionistas que somos, nós sabemos que já vivemos muitas vidas e que nem sempre fomos seres perfeitos, legais, geniais, capazes de aproveitar a existência da melhor forma possível. Até porque estamos muito longe da perfeição. Então nós já erramos muito. E em muitos momentos que erramos, aconteceu algo inusitado. Nós não fomos pegos, porque éramos tremendamente espertos. Acontece que nós podemos ter escapado da justiça humana, nós podemos ter escapado da justiça familiar, do senso dos outros, mas nós não podemos nunca escapar do único senso que vale, que é o senso da nossa consciência. Não tem como a gente escapar do julgamento da nossa consciência. E em função disso, nós trazemos muitas fixações de atos que cometemos no passado, atos reprováveis que não foram avaliados por ninguém, nem mesmo por nós naquele momento. E aí, muitos de nós, hoje em dia, numa infância mal resolvida, revivenciamos situações onde essas fixações são relembradas. De alguma forma, passamos por uma situação real hoje, na infância, que não sabemos como lidar, não sabemos como resolver, e abafamos, deixamos de lado. Simplesmente não tocamos no assunto, não queremos revirar, colocamos a sujeira debaixo do tapete, literalmente. E achamos que vai ser muito fácil viver dessa forma o resto da vida. Nunca vamos precisar tocar nesse assunto, mas a fixação está lá. O ato delituoso que cometemos no passado e que provavelmente provocou a ferida da infância, continua ali e vai precisar ser revisado em algum momento da nossa existência. Também podem acontecer fixações de uma educação errada, fixações de alguns ensinamentos que não foram muito legais, a forma como fomos ensinados, a forma como as pessoas lidaram com a gente. Em muitos momentos, ficamos fixados nessas situações e discordamos desses acontecimentos, mas nós não temos poder para interferir de forma razoável. E aí carregamos isso com a gente. Acontece que por mais que eu fuja dessas fixações, no meu espírito, tudo está gravado. De que forma? Através da minha consciência, não adianta. No momento que eu fui reencarnar, vamos imaginar que eu tinha um balde, um pote, cheio de consciência. E eu peguei ali, naquele pote, um pouco de consciência para reencarnar. Eu fiz as minhas escolhas, eu busquei ali o que eu ia utilizar nessa existência. E busquei então, através de um copo, eu mergulhei o copo ali, botei um pouquinho de consciência aqui dentro e nasci com essa consciência. Mas eu tenho um quantum de consciência ali, que eu não me lembro, que eu não me lembro agora, quando estou falando com vocês, mas que está ali, que faz parte de mim, que é o meu espírito, que sou eu. E é nesse quantum, que a gente chama de inconsciente, é nesse quantum que fica quem eu realmente sou, que é o meu espírito. Então olha só que interessante. O inconsciente que está dentro do meu espírito, ele tem todo o arsenal, tudo aquilo que eu amealhei no passar da minha vida. E aí eu escolhi um pouquinho para reencarnar, que eu chamo de consciência. Então isso aqui eu sei lidar. Isso aqui é a Márcia, isso aqui é você. Você sabe o seu nome, o número do seu RG, onde você mora, o que é que você faz, do que você gosta. Esse é o quantum de consciência que você tem. Mas existe uma camada chamada inconsciente, onde está gravado tudo aquilo que você já fez em todas as suas existências passadas, inclusive nessa, e que é onde exatamente estão essas fixações. E aí fica uma briga. O inconsciente querendo trazer para o consciente aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa trabalhar, e o consciente dizendo assim, não, eu sou oradora, epa, espera lá. Ei, eu sou
estou tendo esses rompantes, né, eu tenho vontade de esganar alguém, mas eu não posso esganar, não posso matar ninguém, eu não posso, eu estou com medo, que absurdo, eu não posso ter medo, que bobagem. E aí é o meu inconsciente querendo trazer para que eu possa trabalhar, e o meu consciente querendo manter a pose, querendo dizer, não, eu sou ótimo, eu sou perfeito, eu sou espírita, eu estudo, eu não preciso ter medo, eu não preciso lidar com isso. E nós chegamos num momento na nossa vida, o Dr. Sérgio Felipe até fala isso, ele diz que em torno dos 50 anos, e eu tenho visto isso acontecer bem antes, mas ele diz que 50 anos é a idade limite, que é quando a gente está pronto para lidar com as nossas neuroses. E aí ele diz o seguinte, que nessa idade, ou você se revê, e você começa a lidar com as suas neuroses, com as suas dificuldades, ou você vai ficar muito mal. E a gente tem visto isso, mas eu tenho visto isso acontecer com 30, 35 anos. Por quê? Porque a gente está em busca, quem está em busca consegue antes, consegue trazer essas fixações para o presente, admitir que precisa fazer uma revisão pessoal e fazer essas mudanças de uma forma ordenada, de uma forma produtiva. Porque nós já sabemos que perfeitos não somos, então está tudo bem. Somos todos farinha do mesmo saco, ou somos todos fluido do mesmo fluido, que é o fluido cósmico universal. Então estamos todos em busca da nossa transformação, da nossa melhora enquanto seres. Agora, quando o indivíduo simplesmente se nega a lidar com esse lado, que a Joana de Ângeles chama de sombra, né, baseado no que o Jung fala, quando a gente se nega a lidar com o nosso lado sombra, o que acontece? Nós começamos a ter sintomas. Nós começamos a não saber lidar com a nossa vida. Então nós temos comprometimentos morais ou emocionais do passado, que são resultantes de atos deploráveis que realizamos. Cada um de nós tem os seus atos particulares, ninguém aqui é melhor que ninguém, todos estamos em aprendizado. Então nós temos atos deploráveis que cometemos. Em função desses atos deploráveis, temos as fixações que ficaram gravadas no nosso inconsciente. E esses atos deploráveis podem ter sido contra o próximo, contra a sociedade, contra uma pessoa em específico. São atos que podem ter sido criminosos, podem ter sido atos odientos, mas são atos que, acima de tudo, foram experienciados por mim. Por isso eu não tenho como fugir deles. Eu posso tirar férias, posso ir do outro lado do mundo, mas eu carrego comigo a consciência de culpa de algo que eu cometi e que eu não resolvi. E muitas pessoas já nascem culpadas. Eu vejo muito isso, vocês devem conhecer pessoas assim. Pessoas que você olha e são pessoas assim, perfeitas. Você diria que ela não tem nenhum problema, mas a pessoa tem uma consciência de culpa que ela não se aguenta. E muitos não aguentam de fato. Percebe? Por quê? Porque a pessoa vai necessitar rever o que é que está guardado ali no seu inconsciente. São marcas do inconsciente do indivíduo que foram bloqueados pela consciência para que ele consiga viver. É muito comum a gente observar um criminoso, por exemplo, e a gente pergunta assim, mas como é que você consegue comer depois de cometer um assassinato? Como é que você consegue tocar a tua vida normal como se nada tivesse acontecendo? Como se nada tivesse acontecido. Exatamente porque ele tem a consciência. A consciência faz o bloqueio e o indivíduo consegue lidar com aquilo. Vai chegar um momento em que ele vai precisar deixar isso tudo vir à tona. Então a gente chama de frieza. Na verdade é um mecanismo de defesa para que ele continue vivendo. Porque senão ele não se aguentaria. Ele precisa continuar vivendo. E aí a gente vê a beleza da bondade divina. Até o criminoso, ele tem esse mecanismo, ele pode bloquear os atos odientos que ele cometeu para continuar vivendo. Porque viver faz parte do processo de perfeição. Ele também tem direito a isso. Ele também é filho de Deus, por pior que seja. Ele também vai chegar um dia em que vai ter que se ver com a própria consciência que está no seu inconsciente. Ele vai ter que ter consciência dos atos que ele cometeu. Então, através da lei de causa e efeito, que é um fenômeno natural, do qual não há como escapar, o indivíduo que era espírito reencarna. E aí ele vai reencarnar utilizando o perispírito, que é esse intercambiário, que ele utiliza essa forma
dele se expressar no corpo físico. Por que o perispírito fica no meio? Porque é no perispírito que vão estar marcadas, vão estar esculpidas todas as sensações relativas àqueles atos. Então a espiritualidade usa o perispírito como se fosse um depositário, como se fosse uma mala. E nessa mala, o indivíduo então, que cometeu atos reprováveis no passado, carrega tudo aquilo que ele vai precisar para gerar o corpo e as circunstâncias necessárias para que ele possa utilizar aquela vida e transformar aquela vida numa vida melhor. Então, no perispírito, ele traz as lembranças dos atos reprováveis que ele cometeu, e é aí, através da manifestação do corpo, que ele vai ser convidado à reparação. E o processo de reparação que a Joana de Ângeles coloca, como não podia ser diferente, é exatamente como está no livro Céu e Inferno, no item A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Acho que é esse. Não, desculpem, é o Código Penal da Vida Futura. O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo é o nome do livro. Tem um item chamado Código Penal da Vida Futura, que é fantástico. Eu convido vocês a lerem esse pedaço do livro Céu e Inferno, onde Kardec esmiuça a justiça como deveria ser vista. Porque nós achamos, na nossa pequenez, nós achamos que as pessoas ficam impunes. Olha que bobagem. Como que eu posso imaginar que a lei dos homens é mais justa do que a lei de Deus? E por que alguém foge da lei dos homens e não é chamado a vias de fato, eu fico achando que aquele indivíduo se livrou. E Kardec, nesse item, Código Penal da Vida Futura, ele nos convida a entender como funciona a justiça divina. Como é que funciona? Para que aconteça a recuperação do indivíduo, então ele cometeu o ato, ele trouxe no corpo esculpido tudo isso, para que ele possa recuperar-se, ele tem, em verdade, que cumprir certas etapas. Ele não tem como fugir disso. Ele vai necessitar cumprir essas etapas. Quais são as etapas? A primeira etapa é o arrependimento. Ele vai precisar passar pelo arrependimento. O arrependimento é quando as lembranças evocadas e revivenciadas pelo indivíduo, elas começam a ser bombardeadas por sentimentos morais. Então todos nós já passamos por isso. Você faz qualquer coisa e chega um momento em que você para e pensa assim, nossa, será que eu fiz bem ao fazer aquilo? Já aconteceu isso com vocês? Depois do ato, quem já teve essa sensação? De parar, cometeu qualquer ato e depois você para pensar naquilo. E aí você pensa assim, será que eu fiz bem? Será que eu devia ter dito aquelas coisas? Será que eu realmente pensava daquela forma? Nesse momento é quando os nossos sentimentos morais, passado a situação, a gente brinca que o sangue esfriou, não é assim? Quando você já está frio, está fora da situação, os teus sentimentos morais vêm à tona e aí você analisa. E aí você pensa. Nós chamamos isso de tomada de consciência. Mesmo o pior indivíduo encarnado na Terra, vai chegar um momento em que ele vai ter uma tomada de consciência. Para alguns é mais rápido, para outros demora séculos. Para outros demora encarnações. Como a gente vê na obra espírita, vários casos, em que levam encarnações e encarnações para que a pessoa se caia em si, se toque, né? E tenha essa tomada de consciência. No momento em que nós temos a tomada de consciência, nós entendemos a gravidade do ato. Tudo isso, gente, nós estamos falando só de arrependimento. Ainda não foi feito nada. Tudo isso é em nível mental. Tá certo? Tudo funcionando em nível mental. A pessoa lembrou-se do fato, a pessoa foi invadida por sentimentos morais que ela já tem, tá? Todos nós fomos criados, destinados à perfeição, então ela já tem como desenvolver esses sentimentos morais que ela possui. Ela teve a tomada de consciência,
entendeu a gravidade do ato que ela cometeu, e aí então ela se predispõe à mudança de atitude. Tudo isso é feito na fase de arrependimento, quando a pessoa percebe a gravidade do fato e decide que ela deve agir de forma diferente em relação à vida ou em relação a alguém que ela ofendeu de alguma forma. Passado o período de arrependimento, nós entramos no período de expiação, do qual ninguém foge também. Então, primeiro é o arrependimento, e depois vem o período de expiação. O que é expiação? Exatamente o que a palavra diz. Aquele indivíduo, ele vai ter a necessidade, ele vai sentir a necessidade de sofrer exatamente o que ele fez sofrer ao outro. Então, é quando o indivíduo percebe o mal que ele impôs a alguém, e aí ele desperta para os valores significativos da vida, e ele entende que é indispensável para que ele equilibre a emoção dele, é indispensável que ele sinta na carne, como nós dizemos, o que ele fez para o outro. Ele vai experimentar, ele vai experienciar a dor que ele proporcionou para o outro. E aí o terceiro passo é a reparação. Kardec explica de forma magnífica no livro Céu e Inferno, inclusive exemplificando como é que a gente vai fazer essa reparação. A reparação, nesse momento, quando o indivíduo se arrepende, toma consciência do ato, quando o indivíduo sente na pele o que ele gerou para o outro, ele se vê necessitado de forma urgente a reparar. É como se ele tivesse uma dívida, como se ele tivesse que realizar urgentemente algo, porque ele não aguenta a sensação de ter algo em aberto, de ter algo por resolver. E aí então a sensação de reparação se torna urgente. O indivíduo é invadido por sentimentos dignificantes, porque ele está muito bem intencionado agora, ele quer resolver a situação, ele tem então oportunidades de, através do amor, através da caridade, conforme a entendia Jesus, não a caridade material apenas, não é dando cesta básica que a gente vai reparar esse tipo de dificuldade, a gente não repara com cesta básica, com pena alternativa, nós vamos precisar, é claro que a cesta básica é muito útil, muito necessária, mas eu preciso utilizar a caridade conforme entendia Jesus, que é o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas sofridas. Quando eu decido agir dessa forma, eu estou colocando em prática a caridade conforme Jesus a entendia. E tendo compaixão, eu entendo a dor do outro, eu entendo que eu causei dor para o outro. Através então desse sentimento de solidariedade, eu consigo fazer algo que nada no mundo consegue, que é anular um ato errado do passado. A única forma de se anular um ato deplorável do passado é através do arrependimento, através da expiação e através da reparação do fato. Legal. Então agora que eu já entendi como é que funciona isso, todos nós que cometemos atos errados do passado, vamos então nos dispor a sermos melhores, não errarmos daqui para frente, e também a repararmos os atos errados do passado. Legal? Ok. Tudo certo? Tudo combinado? Tudo combinado. Não está tudo combinado. Porque Deus dá ao outro que você ofendeu o direito de não te perdoar. Pronto. Está feita a confusão. Então eu nasço espírita, trabalho, me esforço, faço, aconteço, e vivem acontecendo situações que fogem do controle. E aí eu não entendo. Não é possível. Deus está com aquele marcador, né, de laser em cima de mim. Não é possível. O que eu fiz para Deus? Vocês já ouviram isso? Ou só eu que ouvi? O que é que eu fiz para Deus? Tem que ser naquele tom de voz bem de piedade, né? O que é que eu fiz para Deus? Por que eu? Por que eu? E a gente não entende que o outro tem o direito de ser como ele quer.
Porque um dia eu tive o direito de ser como eu quis. Eu também já tive esse direito, como tenho hoje. Eu agi, agora vem a lei de causa e efeito me cobrando. A terceira lei de Newton. Tudo aquilo que você fizer num sentido, volta para você em sentido contrário, em igual intensidade. Pronto. Isso é uma lei da física, eu não vou brigar com a lei da física. Não dá para acabar com essa lei, né? Vamos eliminar essa lei. Que jeito? Vocês percebem como as coisas começam a se encaixar? Então aí, em muitos momentos, aquelas pessoas que nós magoamos no passado, eu estou cheia de boa intenção. Eu estou arrependida, eu estou sofrendo na pele, eu quero reparar. Mas aquele espírito ou aquela pessoa não me perdoa. E ele está no pleno direito que ele tem. Eu posso não concordar, mas eu tenho que entender que ele está no pleno direito. E aí, então, o indivíduo faltoso que sou eu, que errei lá atrás, fui eu que comecei essa história toda, lá atrás, eu começo então a ser atormentada por esses atos, que hoje eu não faço mais. Hoje eu entendo que não vale a pena. Hoje eu sei que eu não posso fazer, mas eu estou na fase da expiação. Eu preciso sentir na pele o que eu provoquei ao outro. E aí, nesse sentido, muitos espíritos perturbados se divertem com a gente. Ontem, eu acho que os espíritos perturbados se deliciaram. Porque muitos de nós entramos em pânico porque a gente adora um drama. A gente adora ver o circo pegar fogo. Porque nós temos uma memória dessa época. E essa memória é muito forte. Ela está ali, está incrustada na gente. E a gente fica muito mais confortável no pânico do que na tranquilidade, do que na calma. Daí então nós demos alimento para que eles possam atuar e nos aterrorizar ainda mais. Percebem? Sem perceber, a gente acaba interferindo de forma negativa no nosso dia a dia. Então, essas lembranças inconscientes que estão guardadas aqui na gente, elas são atiçadas, elas são relembradas por esses nossos ditos inimigos do passado, por esses espíritos perturbados que querem mais é que a gente se dê muito mal na vida. Eles querem mais é que a gente não aproveite essa existência. Eles querem mais é que a gente cancele as atividades do centro. Que absurdo! Vamos cancelar as atividades do centro. Vamos eliminar qualquer tipo de melhoria. Por quê? Porque se for, vai estudar, vai se preparar, vai melhorar, vai contribuir de forma positiva para a psicosfera da cidade, do estado, do país. Então eles querem mais é ver o circo pegar fogo. São mentes vingadoras que se veem nesse direito. E aí então eles nos pegam exatamente no ponto que eles sabem que podem nos pegar, que é a culpa. Eu vou escrever bem grande aqui, para a gente se lembrar que culpa não serve para nada, a não ser para nos perturbar. Eu vou pedir para o Dorival, para o Dr. Aguinaldo, arrumarem uma caixa para a gente deixar ali na saída, para todo mundo, quando sair daqui hoje, depositar as suas culpas. Por favor, depositem, que depois a gente vai queimar essas culpas. Porque a culpa, ela só nos perturba. Entenda que a culpa é quando você diz assim, olha, pode vir me pegar, estou pronta. A culpa é quando eu digo assim, olha, esse aqui é o meu ponto fraco, pode tripudiar em cima. A culpa é quando eu digo assim, o que é que você quer fazer com a minha vida? Quando eu elimino a culpa, eu estou tomando consciência de que eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Eu tenho inúmeros problemas. Se eu chamar minha família aqui, eles vão falar 1 hora dos meus defeitos. Então eu não sou perfeita. E estou em construção. Estou em reparação. Eu já tomei consciência de que eu errei. Eu já senti na pele o quanto de mal eu fiz para as pessoas. E agora eu não preciso me sentir culpada para mostrar para ninguém que eu estou me transformando. Eu posso me sentir um ser criado por Deus, destinado à felicidade, plena nas minhas capacidades, e usar tudo isso a
meu benefício em termos evolutivos. Eu não preciso me fazer de vítima, de pobrezinha, para ninguém. Eu sou um ser criado por Deus. A gente deveria escrever isso num crachá. Eu sou filha de Deus. E como filha de Deus, eu tenho direito à herança. Não é assim que a gente faz materialmente? Ah, eu quero a minha herança material. Eu também quero a minha herança espiritual. Eu sou filha de Deus. Eu mereço ser feliz. Eu não preciso me apresentar como alguém culpada para que os outros tenham pena de mim. A pena dos outros não vai contribuir em nada. A pena dos outros vai me manter no chão. Por isso, por favor, joguem fora as culpas. Ai, mas eu errei. Claro, você errou. Ai, mas você não sabe o que eu fiz. Olha, eu posso não saber, mas se a gente está na mesma escola, a nossa alfabetização é bem parecida. Então, mais ou menos eu sei o que você fez. Percebem? Então vamos jogar fora a culpa. A culpa é um empecilho. Ela faz com que a gente tenha pena de nós mesmos. Gente, alguém com pena é a pior coisa do mundo. Porque aí vira uma competição de desgraça complicado. Já aconteceu com vocês? Você vai contar para alguém que você está com uma dor e a pessoa fala, você não sabe a minha dor. O tom de voz até muda. Já aconteceu isso com vocês? A minha é muito pior. Olha os exames. Aí eu falo, eu não trouxe meus exames. Puxa vida, da próxima vez eu vou levar meus exames. Percebem, gente? Pra quê? Competição de piedade. O Espiritismo é uma doutrina dinâmica. Ele nos põe para cima. Ele nos explica de onde vêm os nossos problemas. E ele nos dá a solução. Está aqui. Está aqui. É simples. É um processo. Você começa. Tem começo, tem meio e tem fim. Vamos lá, levante-se. Joga a culpa na caixa que a gente vai colocar lá fora já já. E decida-se, defina-se. Para que você possa aproveitar melhor essa sua existência. Então, em muitos momentos, movidos pela culpa, nós nos entregamos para aqueles que nos perseguem. E um detalhe importante, não precisa ser desencarnado não, viu? Tem muita gente encarnada obsediando o encarnado. Então, cuidado com o que você fala a seu respeito. Acredite mais em você. Acredite no seu potencial. Use o que você já tem. Transforme-se em alguém que vale a pena. Pense sobre isso. Será que eu valho a pena? Será que as pessoas gostam de estar comigo? Por que elas não gostam de estar comigo? Trabalhe-se para que você seja alguém melhor. Porque aí então a mente vingadora não vai ter como fazer esse engate. Ela não vai ter como te fisgar. Porque você fechou as portas. Você interrompeu o processo. Por isso que as pessoas têm medo injustificável. Por isso que as pessoas têm fobias fora do contexto. Aí você olha e você fala assim, mas gente, não tem nada aqui. Por que você está com medo? Eu não tenho nada realmente, eu não estou vendo nada ali. Eu não tenho aquele ato reprovável que está fazendo esse engate na pessoa. Ela é que tem uma história pessoal passada que faz com que ela veja um problema onde eu não enxergo. Por isso é que em muitos momentos o medo é injustificável para as outras pessoas. Na verdade a pessoa tem culpa, ela tem remorso, e quando ela toma essa consciência de culpa, ela faz o quê? Ela gera uma situação em que ela vai precisar evitar a qualquer preço aquela situação. Ela vai então evitar o público, ela vai evitar se expor, ela vai evitar vivenciar aquela situação fóbica. Para quê? Para que ela possa, não tocando no assunto, não se lembrar do que ela fez lá atrás. Isso resolve o problema? Não. Isso é jogar a sujeira debaixo do tapete de novo. Por isso que hoje em dia as terapias têm dito, a gente tem aprendido isso, a importância do enfrentamento. A pessoa tem que ser fortalecida, tem que ser preparada para o enfrentamento. Eu não vou no centro porque chega lá é muita gente e eu não vou me sentir confortável. Não, vai vir no centro. Não precisa sentar na primeira cadeira. Você pode sentar num lugar onde você se sinta mais confortável. Pronto. Mas esse enfrentamento é necessário. Porque é o enfrentamento que vai fazer com que a pessoa provoque a reabilitação pessoal.
Em muitos momentos, quando a pessoa não busca esse enfrentamento, a justiça divina provoca, e isso eu acho fantástico. Quando você não procura se transformar, Deus faz com que as circunstâncias te levem à transformação forçada. Pode escrever. Isso é fato. Se a pessoa não desenvolve a paciência, a vida faz com que ela enfrente várias situações onde a paciência dela vai ser testada. Então não é muito melhor, eu e vocês, de livre e espontânea vontade, irmos em direção dos nossos atos reprováveis e resolvermos isso enquanto estamos no controle? É muito melhor. Para que a evitação? Então eu deixo de livre e espontânea vontade para usar a livre e espancada necessidade, né? O pessoal brinca. Eu fujo da minha vontade para ser forçado a enfrentar uma situação. Quando eu poderia estar no controle de todas as circunstâncias, bastaria que eu me dispusesse a esse processo de reparação, de reabilitação. Pronto. É muito mais simples isso. O infrator, ele é convidado ao refazimento. Não tem jeito, gente. Isso é da evolução. O infrator, ele vai precisar vivenciar a ordem e o equilíbrio. Ele está em desequilíbrio, está só camuflado, mas ele vai precisar trazer isso à tona para trabalhar isso. E aí, então, aquilo que ele perturbou por sua inépcia ou por sua perversidade pessoal, ele vai ter que transformar em algo melhor. Então, o conceito de saúde real dentro do Espiritismo, o conceito de vencer fobias dentro do Espiritismo, é quando você, enquanto espírito, está sem nenhum compromisso negativo do passado, nenhum ato negativo do passado e nenhuma conduta reprovável no passado. Então, quando você consegue olhar para o espelho e dizer, bom, eu não tenho nenhum ato reprovável do meu passado me atormentando, me assombrando, como as pessoas falam. Eu não tenho nenhum fantasma. E os meus comportamentos são comportamentos bons, são comportamentos razoáveis, são comportamentos toleráveis dentro da sociedade. No momento em que eu não tenho nenhuma culpa do passado e não tenho nenhum medo diante do futuro, eu estou pronta para vivenciar o presente dentro do conceito de saúde real, saúde do espírito. Então é esse o convite que eu quero fazer para vocês hoje. Vamos nos enfrentar melhor. Nós temos dentro das obras espíritas, eu sei que aqui tem uma livraria muito bem equipada, nós temos dentro das obras espíritas livros fantásticos que nos convidam a esse redescobrimento interno. As obras da Joana de Ângeles, na obra psicológica dela, que são vários livros, as obras da Hermance de Faux, que vem nos chamar a atenção a respeito do nosso procedimento no dia a dia, o Código Penal da Vida Futura proposto por Kardec no livro Céu e Inferno, nos convidando para o arrependimento, para a expiação e para a reparação. O que é que nós estamos esperando? As circunstâncias nos chamarem, nos convocarem? O chamado do Espiritismo é um chamado para uma releitura da vida. Você se olha como você está, não fica feliz com o que você vê, isso é normal, todos nós temos essa visão, mas você se dispõe a ser uma pessoa melhor. Hoje eu vou ser melhor do que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Essa é a proposta do Conhece-te a Ti Mesmo, que está no Livro dos Espíritos, e essa é a convocação que a gente está fazendo, para que a gente possa deixar de ser refém de nós mesmos. Nós temos muito medo de ser reféns dos outros, mas na atualidade, emocionalmente, psicologicamente, nós somos reféns de nós mesmos e não percebemos. Então que tenhamos essa voz ativa, que tenhamos a coragem de tomar a atitude, que tenhamos a coragem desse enfrentamento para nos passarmos a limpo, sem medo, sem vergonha. Ninguém aqui precisa ter vergonha do que fez. Meu Pai está interessado no pecador e não no pecado. Essa é a frase de Jesus para esse momento. Que façamos então desse momento, que é o único momento que importa, porque é o momento em que nós podemos agir, que façamos desse momento o nosso momento de retomada para o crescimento. Vamos nos arrepender, buscar a expiação, buscar a reparação e ganharmos a existência juntos, porque todos temos condições de fazer isso. Muito obrigada e muito sucesso para vocês nessa empreitada. Que
que não é fácil, mas é possível. Obrigada.